aí, bem-vindo de volta ao podcast das meninas que sentam nessas poltroninhas com os pés descalços e falam de empreendedorismo, negócios, empresas, vida, Marketing. marketing, relacionamento, É isso. fofoca. Estamos aqui pra isso. É isso. Eu sou a Laís, E eu sou a Ana. nós somos amigas, somos sócias, somos Guerreiras, conversadoras, batalhadoras dessa vida. batalhadoras, somos cansadas e estamos aqui para mais um episódio para falar com vocês. E o intuito disso aqui é justamente ouvir as histórias de vocês e entender como que a gente pode ajudar, como que os nossos seguidores podem ajudar, como que essa comunidade forte de empreendedores na internet pode te ajudar a tomar melhores decisões dentro do seu negócio. E confia, você não tá sozinho. Todo mundo tá aqui batalhando, tá aqui suando, vivendo os mesmos desafios que você. E eu acho que esse momento é muito bom pra gente compartilhar todas essas histórias de sucesso. E eu acho que é bom pegar o gancho dessa sua fala, Ana, pra deixar claro que, assim, quem somos nós, né? Na fila do pão. Somos donas da verdade. Quem É morreu evidente e que não. colocou uma coroa na nossa cabeça falando essas meninas têm a verdade. Não temos. A gente tem o quê? 2 microfones e um sonho E de um pouquinho de experiência, vai. experiência, sim, mas é isso. A gente tem a nossa experiência, mas só a nossa experiência É muito pouco. faz um ponto de vista. É uma andorinha só que não tá fazendo verão muito, não. E a gente quer que as outras andorinhas ajudem, né? Então, assim, Venham, andorinhas. cada reflexão que vocês trazem nos relatos de vocês é aprendizado pra gente. Quem tá assistindo aprende alguma coisa também. Às vezes a gente fala aqui algum insight que você nunca tinha pensado, porque, olha, acredite, o óbvio nunca é óbvio pra Nunca todo é óbvio mundo. pra todo mundo. E às vezes a gente lendo os comentários, lendo os relatos, também aprende alguma coisa, Com né? toda certeza. Então, acho que esse formato é muito pra ajudar as pessoas e a gente acredita demais que ajudando os empreendedores a gente consegue fazer um mercado mais forte e o mercado mais forte cresce todo mundo junto. Então, acho que é um pouco sobre isso que a gente tá fazendo aqui. Então, Ana, hoje eu trago pra você, lá da nossa querida amiga internet, mais um caso. E esse eu não li ainda. Ai, calma lá. Se você tem uma história legal de empreendedorismo, tá passando por alguma dificuldade, quer compartilhar alguma dor ou então coisas boas experiências, mande pra gente no nosso direct, que a gente vai ter o maior prazer de comentar aqui. E vamos então para a nossa história. Lembrando, nomes e dados importantes que dá pra reconhecer serão sempre mudados. Se vocês quiserem facilitar a minha vida e já mandar o mandem nome mudados. mudado, assim, só uma sugestão. Oi, Anileis. Oi! Eu sou o Léo, tenho 33 anos e tô aqui pra contar uma história que, olha, só de lembrar já me dá um frio na espinha. Meu Deus, lá vem bomba, Ana, Laís. bota o cinto de segurança. Bota o lá capacete que lá vem Lá vem pedrada. porrada. Eu tenho uma microempresa de roupas artesanais. Já começou aí difícil, né? Nossa, Quem microempresa. que em 2025 sabe fazer roupa? Tipo, É, querido, tá bem específico, né, o seu trabalho. o que pode ser uma coisa boa. Sim, Pode ser que só ele faz. e pode ser caro, né? E pode ser caro. Mas vamos lá. Eu tenho uma microempresa de roupas artesanais. Comecei pequeno, vendendo em feiras, e aos poucos o negócio foi crescendo no boca a boca. Interessante, o boca a boca sempre ajuda. Bom. Até aí, beleza. Show. Só que em algum momento, eu achei que tava pronto pra dar um salto gigante. Não, errou aí, Laís. Laís, ele tá muito errado. Brincadeira, desculpa, amigo. Que Não, calma. jeito! Mas tem que dar Não, salto mas, de ó, vez em quando, não? Ele faz roupas artesanais. Hum. O trabalho dele, pelo que eu tô entendendo aqui, é um negócio único, é exclusivo, é artesanal. Você não cresce negócio, não cresce empresas que são artesanais. Empresas artesanais, coisas que você vê, que você demora 1, 2, 3 horas, 4, 5, 2 dias pra fazer uma peça de roupa, isso é exclusivo. Isso tem que ser vendido no pouquinho e ir aumentando o preço cada vez mais. Uma empresa como essa é a mesma empresa de noivas, tem muito isso em noivas e vestido de festa, que é desenhado para a noiva, desenhado para a formanda, é único, é artesanal, é bordado à mão. Essas pessoas, elas não vão crescer com volume, elas crescem com a exclusividade. Não que eu tô falando que o parceiro tá errado, mas assim, uma coisa que é difícil de ser feita, que é difícil de ser encontrada e que é artesanal, ela tem que ser cada vez mais cara, não cada vez mais volumosa. Porque quanto mais volumosa, menos exclusiva, menos artesanal, é mais próximo da Shein do que de uma Patibô da vida, que é uma empresa de bordado à mão.
famosa grife, né, que A você tá famosa grife, falando. exatamente. Mas vamos ver o que foi o salto Vamos dele, lá, né, às vezes o salto dele não foi em volume, às vamos vezes ver. você está sendo precipitada. Pode Me ser, mas admito errada às a gente vezes. erra, tá tudo bem. Total. Só que em algum momento achei, eu já li essa parte, aluguei um espaço maior, contratei 2 pessoas e estoquei bem mais produtos. Então assim, de todo errado você não estava. É, Primeiro, como que ele fez esse estoque? Se era artesanal, será que ele, tipo, ficou virando noites pra, tipo, ter um estoque? Ou será que ele começou a terceirizar pra poder fazer mais. outro artesão, outras mãos? Outras mãos pra fazer. Não sei. Não Complexo. falou, fica aí a pergunta, Léo, se você E quiser ó, ele depois contratou esclarecer. 2 pessoas numa 2 tacada só, pessoas, pra mas fazer um não trabalho não artesanal. falou 2 pessoas pra quê, exatamente. Vamos lá. Porque se é pra um espaço maior, e aí já começa a manutenção de espaço, começa Não, mas atendimento de tá com cara de cliente. que é artesão. Artesão? Artesães. Vamos ver. No começo parecia que estava tudo sob controle, mas aí veio a realidade. No mês específico, lá pelo 2º ano de negócio, eu percebi que eu não tinha grana pra pagar tudo. Ixi, tá aí um problema complicado, hein? Total. Esse aí eu não quero nem conhecer qual é o Porque cheiro desse a problema. Laís, ela não sabe dormir, consegue dormir com dívidas a pagar. Nossa senhora, se eu tiver com uma poupança zerada, eu já não durmo. 0 é que nem atrasado. Se você chegou na hora, você já chegou atrasado. O chegar no horário é 15 É minutos. 15 minutos antes. Então, se você já tá no 0, você tá sem dinheiro. Total. Ter pouco dinheiro estou com pouco dinheiro na conta corrente, mas eu tenho uma poupança ali pra me segurar. Exatamente. Mas enfim, né, essa sou eu, que dá tchau com a mão fechada. Ver a realidade... Era o aluguel ou o salário das meninas, sabe? Eu sentei no chão do estoque. Nossa, amigo. Errou. Assim, é um erro ou é talvez uma Amiga, situação? ele inflou a operação. A ponto de ser... Amigo, vamos lá, querido. A ponto de ser o salário. Folha de pagamento ou aluguel, isso é base. Isso é essência. Agora, você virar assim e falar assim, Ana, ou é o custo fixo, que é folha de pagamento, aluguel, ou é uma máquina nova pra eu crescer. Aí tudo bem. Agora, ou um custo fixo ou outro custo fixo, o problema tá muito sério. Aí é alguma conta aí que não tá fechando. O Se é o saldo valor foi do antecipado. produto, ou o salto antecipado, pode ser. Sentei no chão do estoque, rodeado de caixas e fiquei paralisado. Minha cabeça ficava rodando. Como que eu deixei chegar nesse ponto? A gente só percebe que tá nesse ponto quando para pra olhar, Para né? pra olhar. É muito fácil chegar em pontos. Mas aí é aquela coisa, será que você deixou chegar nesse ponto ou será que você não percebeu e não previu que esse ponto chegaria? Porque vamos lá, você aumentou a sua capacidade produtiva aparentemente antes de ter demanda para essa capacidade produtiva. E isso é possível. A Intro passou por isso. A gente hoje tem capacidade produtiva para 100 clientes e temos 70. Então, até chegar nos 100, a gente está rodando com uma margem mais baixa. Porém, a gente teve capital. A gente inflou a operação com capital. A gente escolheu ter uma capacidade produtiva para atender 100 clientes recorrentes, tendo só 70, porque tinha dinheiro sendo colocado para sustentar até a gente chegar nos 100 clientes. Agora, aparentemente, você não tinha essa previsão. Você inflou a sua operação antes de ter como pagar essa operação com a venda dos seus produtos. Complicado, hein? Casinho espinhoso. Caso difícil esse. Espinhoso, cabeludo. Não era só o dinheiro, era vergonha também. Aí complica, hein? Vergonha de admitir que talvez eu tivesse me precipitado. Putz, acho que a gente não ajudou aí, né? Tadinho. Desculpa, amiga. Desculpa, não se sinta ofendido, tá, amigo? A gente vai soltando comentário antes de chegar no fim da história. Não, e calma que a gente vai tentar te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. E o pior é que naquela hora eu não tinha ninguém pra dividir o peso, pra me ajudar a pensar no que fazer. Isso é foda. Isso é muito foda. Porque esse é o intuito do podcast, né? É tipo assim... Trocar ideias e ajudar todo mundo a se ajudar, né? Colocar uma comunidade pra... E saber que outras pessoas passam por isso também. Porque tem vezes que eu mando mensagem pra Ana, tipo... Amiga, será que eu tô fazendo certo? Me dá uma opinião. Tipo, é muito bom ter isso pra... Uma pessoa pra uma troca mesmo, né? Sim. Só, às vezes, o fato de falar em voz alta o que você tá pensando, você mesma se ouve e fala, putz, olha que ideia amigo, que era essa. Você deu uma tacada, né? Você fez uma aposta aí dentro do seu negócio.
Não é porque a aposta não deu certo que você é um fracassado total. Não, você fez uma escolha talvez precipitada, mas talvez também. Às vezes tem algo que você possa fazer pra contornar essa situação. Não é motivo de vergonha. É motivo de entender, sacudir a poeira e fazer o negócio acontecer. Mas vergonha, não se coloque nesse lugar. Não, e assim, eu acho que o fato dele estar preocupado, né, em tipo assim, Pelo amor, com o toda certeza. em manter o negócio, em pagar as pessoas, tipo assim, isso mostra uma integridade, né, que tipo assim, isso é motivo nenhum de sentir vergonha, Vergonhoso seria se você falasse, vou ficar sem pagar o aluguel mesmo e foda-se. Não, tipo, eu vou demitir essa menina tudo aí, se elas quiserem, elas entram com um na processo trabalhista. justiça. Não, Isso aí é isso é vergonhoso. vergonhoso, exatamente. Você tentou, você viu aquilo, você deu um salto de coragem, né, que apesar de eu não ser uma pessoa corajosa, eu reconheço que no mundo do empreendedorismo é Precisa de isso que vai coragem. fazer, porque ninguém quando a pessoa dá um salto mortal no ar, ninguém fala se ela vai cair de pé e todo mundo aplaudir ou se ela vai se estribuchar no chão. E Exatamente. olhar pra trás e falar: "Nossa, olha como que salto de coragem, foi incrível", é muito fácil. Mas também olhar pra trás e falar: "Nossa, olha que ideia burra, que não sei o quê", é super fácil, sabe por quê? Porque você tá olhando pra trás, porque olhar pra frente não tem, quer dizer, tem jeito de imaginar, mas não tem Não tem como você como prever. prever. Exato, então assim, não tenha vergonha de tentar, né, acho Acho que que isso é importante. isso é muito importante. Bom, estava me sentindo completamente sozinho, um fracassado. Olha, amiga, eu não tinha nem lido essa palavra e você entendeu certinho o sentimento que ele estava Já passei sentindo. por isso, amigo, já fali. A Ana já Já faliu. fali. E só que eu estava lá pra te ajudar, né, amiga? Olha aí o E ponto tinha da meus história. pais pra me desajudar. Pra apontar o dedo na sua cara e falar: Eu avisei. "Fracassada". Eu avisei pra não abrir. Talvez o estar sozinho nesse momento tenha Ia suas ser bom. vantagens. Vamos lá. Olhando hoje pra trás, eu sei que foi falta de planejamento, mas na época parecia que era o fim do mundo. Então parece que essa história, tipo, não é tão É, recente. parece superou. Vamos lá. Superou. Show. Quero muito saber o que vocês diriam pro Léo de 2020. Ah, foi em 2020. Pandemia, Pandemia! amigo! Nossa, muita coisa a ser explicada. Amiga, foi quando você também Foi se deu quando eu mal. fali também. Roupas, pandemia, é a Total. mesma história. Como fazer pra sair desse nó quando parece que tudo desmoronou de uma vez? Meu amigo, Nossa, a eu gente tem uma estou vendo a história pra minha você. história. Eu tinha uma empresa, e era uma empresa de aluguel de vestido de festa, então era festa. A pessoa me pagava uma grana, pegava o vestido na sexta, devolvia na segunda. Se não tinha festa, ela ia fazer o quê com esse vestido na casa dela? Então era um Fazer serviço. que nem um episódio de Friends, que elas colocam os vestido de vestidos de noiva. noiva e ficam no sofá tomando cerveja. Não, única hipótese. Mas assim, a gente tinha uma estrutura que atendia uma média de 40 a 60 vestidos por final de semana. E foi disso pra zero. Eu tinha 2 funcionárias, tinha aluguel pra pagar, tinha mais de 500 vestidos que eram de donas de vestido que deixavam comigo em consignação para que eu pudesse alugar esses vestidos e pagar uma porcentagem, enfim. Era uma estrutura muito robusta. E a pandemia veio e falou, ó, não vai vender Acabou mais festa. não, gata. Não vende mais não, tá tudo mara, fica sem vender. E aí, nessa de não vende mais não, eu fiquei 1 ano e meio sem entrar nada de caixa e tendo um custo fixo que beirava os 50, 60 mil reais por mês. Então, eu passei exatamente por isso. Momentos de sentar e falar, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho 23 anos, tenho uma dívida que tá cada vez maior e eu não sei quando volta. Porque sempre tinha aquela coisa, a gente vai voltar, aí voltava os casamentos pequenininho, aí depois Aí vinha onda cancelava de roxa. novo. Nossa, caos. Então, assim, eu passei por uma fase parecida com essa. E acho que, assim, pelo seu relato, parece que você superou essa fase, né? Superou esse momento de intercorrência. Mas muito desses momentos, eles fazem com que a gente aprenda a não errar mais. Porque se você estivesse ainda nesse momento, a primeira coisa que eu ia falar pra você é estude em como sair dessa situação. Porque aqui a gente tá pra te aconselhar, mas muito é conhecimento. A experiência, ela existe e ela é determinante da tomada de decisão, mas se você não tem experiência, você tem que fazer o caminho oposto, que é aprender com o conhecimento dos outros. Estudar, pesquisar, se informar, entender o que as pessoas fazem em situações como essa para que você tenha portfólio para tomar as suas decisões. E isso nada mais é do que experiência. Só que quando você não tem experiência vivida, você tem que pegar a experiência conhecida, estudada. Então, eu falaria isso pra esse Léo do passado, é Léo, né? Eu falaria Léo. isso pra esse Léo do passado. Senta, estuda, busca ajuda, pega consultor do Sebrae, o Sebrae tá aí de graça pra te ajudar. Pega o máximo de contribuição possível pra você ter experiência de como sair dessa situação.
O erro foi, você deu um passo maior que a sua perna sem planejamento, sem capital. Porque você pode dar um passo maior que a perna, se você tiver planejamento e capital. Como você não tinha, o passo foi o suficiente para você cair no precipício. Porém, isso não é o fim do mundo, isso é uma fase do negócio que se você bater em qualquer banco, ainda mais naquela época da pandemia que o juros estava 2, 3, 4% ao mês, você bate, ao mês não, ao ano, você bate em qualquer banco, eles te ajudam. Tem um monte de programa do BNDES, do Banco Nacional, que assim, ajuda você a se desenvolver. Dá uma carência maior, coloca juros mais baixos para incentivar mesmo o desenvolvimento. Não é à toa que chama Banco Nacional do Desenvolvimento. Acho que é isso. BNDES. E assim, eu acredito que esses erros que a gente comete no começo, que a gente, às vezes pelo impulso, às vezes pela animação, às vezes por ver que vendeu um pouco mais um mês, acha que tem capital para fazer mais coisa, esses erros, eles são comuns. Não são exclusivos seus, eles são muito comuns. Muito disso pela falta de experiência. Então, eu acho que o conselho que a gente tem que deixar aqui para os empreendedores é: tenta suprir a falta de experiência com mais conhecimento. Se você não tem experiência, é sua obrigação buscar conhecimento, é sua obrigação perguntar para as pessoas o que elas fariam no seu lugar. E é sua obrigação estar em ambientes como esse, que compartilha histórias, que fala sobre essas histórias e faz com que você consiga, mesmo sem experiência vivida, tomar melhores decisões com base no erro dos outros. Então, acho que esse caso do Léo, né, essa história, ela vai ajudar muitas pessoas que estão naquela decisão, naquela fase de decisão, de será que eu dou um passo aqui? Será que eu contrato mais uma pessoa? Será que eu alugo um espaço maior? Primeiro, pensa se realmente você tem demanda para isso, se realmente você tem capital para sustentar isso, e depois, faça. Porque, olha, Léo, se ele tá mandando essa mensagem pra gente, é porque ele fez, se arriscou, se ferrou, mas conseguiu dar a volta por cima e hoje deve tá tendo uma empresa de sucesso. Então, é muito mais sobre não ter medo de crescer, mas sobre ter a confiança de crescer certo. E aí vai, não tem experiência? Estuda pra conseguir suprir essa falta de experiência. Eu acho, Léo, que eu tenho. Que você perguntou o que a gente falaria pra esse Léo de 2020, né? E eu quero falar com o Léo de 2025, na verdade. E eu falaria uma coisa que é: se perdoe. Eu acho que esse relato veio muito carregado, né, de esse martírio do que eu fiz no passado, no sentido de que você ainda considera isso como, tipo assim, um grande erro da sua vida. E assim, errar não é um demérito, não é um pecado. Todo mundo erra e quem fala que não erra tá mentindo. Ou pior ainda, não enxerga os próprios erros, E esse é o aí é só pra pior tipo de trás, aí é só pessoa. pra trás. Então, assim, se perdoe, olhe pra trás, né, no como ainda bem que eu errei no passado e olha que eu estou bem hoje. Olhe com admiração pra pessoa que você era no Exato, passado, e né? pensa que, tipo assim, nossa, se eu sobrevivi a isso, agora se eu der um salto e acontecer algo parecido com isso de novo, você já tá lidar. blindado. Um, você sabe que você sobrevive. Dois, você sabe já como lidar e como evitar esse tipo de coisa, Deixa né? eu dar um exemplo disso que a Laís falou que é muito certo. Meu pai, ele faliu 3 vezes. Duas ou 3 vezes. Ele abriu negócios, sonhou, investiu, trabalhou e faliu. E quando eu fali a minha empresa em 2021, ele tinha quase que um plano de ação para conseguir sustentar a minha falência. O que eu digo quase com plano de ação? Ele trocou dívidas caras por dívidas baratas, ele fez a demissão prévia de todas as pessoas que trabalhavam com a gente, já considerando que no futuro poderia ter que demitir mesmo. Ele negociou aluguel, ele fez literalmente um plano de ação de como falir com dignidade. E por que ele conseguiu fazer isso para me ajudar? Porque ele já tinha falido 2 vezes. Na primeira falência dele foi muito difícil. Foi tipo, eu, meu filho e minha esposa passando perrengue porque eu fali minha empresa. Agora, quando eu fali, eu não tinha nada. Não tinha nem bens para colocar nessa falência. Mas eu fali com muito mais dignidade e muito mais organização do que eu faria se eu fosse sozinha. Se eu não tivesse essa experiência dele. Então, olhe para sua experiência hoje, o que você aprendeu com tudo isso e coloca valor nisso. Entenda como isso é importante, como isso é valioso pro Léo do futuro. Pro Léo de 2025, deve estar muito mais forte, muito mais resiliente para empreender agora. Acho que é isso. Acho que é isso. Muito obrigada pela sua história, Léo. Foi um prazer enorme. E se você quer mandar a sua história pra gente comentar, pra gente te ajudar, pra comunidade de seguidores que está criando aqui te ajudar nesse processo de empreendedorismo, compartilhe com a gente. Com certeza. E muito obrigada. Tchau, tchau. Até o Tchau. próximo episódio.